Olá, o programa Tribuna da Mulher discute hoje com os nossos convidados um tema de interesse do universo feminino, a igualdade perante a lei. A Constituição Brasileira de 1988 garante a igualdade de direitos e obrigações a todos os brasileiros, assegurando que homens e mulheres são iguais perante a lei. Nossos convidados, o deputado Fernando Capês e a doutora Zélia Maria Antunes, desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Deputado Fernando Capês, que bom tê-lo no programa Tribuna da Mulher. É uma honra muito grande, eu te parabenizo por esse programa e parabenizo a Assembleia por abrir esse espaço tão importante para a divulgação dos bons exemplos relacionados à mulher e da necessidade da mulher ocupar cada vez mais espaços nos mais variados campos da nossa sociedade. Obrigada, deputada. Deputado, na lei brasileira nós já conquistamos esta igualdade, porém a realidade está muito distante. É porque, na verdade, o que existe é um grande descompasso entre a lei e a sua realidade. No Código de Processo Penal, até bem pouco tempo, o artigo 35 dizia que a mulher precisava da autorização do marido para ingressar com uma ação criminal em defesa da própria honra. Até bem pouco tempo isso. Então nós estamos nos ambientando a uma nova legislação que reconhece, acima de tudo, a existência de dois seres com alma, com direitos, com garantias idênticas, porque são seres iguais, são seres idênticos, com diferenças, evidentemente, porém, na sua essência, seres humanos dotados das mesmas garantias e dos mesmos direitos. E esse tem que ser o nosso grande desafio para a afirmação. O deputado Fernando Capês, doutora Zélia, que para nós tê-la aqui é uma honra, porque o quanto é difícil uma mulher chegar no posto que a senhora chegou a conseguir ser desembargadora, quanto são raras as mulheres desembargadoras nesse país. E o nosso deputado nos coloca que nós estamos construindo esta igualdade na sociedade brasileira. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite. Conheci Mona há pouco tempo, mas estou muitíssimo honrada em vir aqui, e principalmente por estar num programa que é dedicado às conquistas femininas. Porque realmente há uma igualdade na lei, mas na prática, como disse o deputado Capês, isto é uma conquista que vem sendo realizada dia a dia. Como o meu exemplo, por exemplo, que há mais de 30 anos ingressei na magistratura e depois de muita luta, de muita força de vontade, consegui chegar a esse cargo, que realmente não é fácil. E como eu, inúmeras mulheres, milhares de mulheres no Brasil e no mundo hoje tentam conquistar o seu lugar ao sol. Como superar essas barreiras? Bom, acho que com o trabalho e com a afirmação. Quando a doutora Zélia foi, salvo engano, uma das primeiras juízas a ingressar aqui no estado de São Paulo. Na época em que ela prestou o concurso, assim como as outras candidatas, havia inúmeras barreiras para a mulher ingressar numa carreira de juiz de direito. Um preconceito muito grande, argumentos chauvinistas da pior espécie, como, por exemplo, a carreira que tem muita mulher não é bem remunerada porque a mulher é o segundo salário do lar. Coisas como essa, nós ouvíamos rotineiramente. Pois bem, o trabalho destas mulheres, das juízas, das promotoras, apenas para pegar esse campo relativo à área de atuação da doutora Zélia, foi um trabalho tão eficiente, tão dedicado, tão competente, um trabalho que fez tanto a diferença, corajoso inclusive, que hoje é referência. O trabalho delas reverteu este preconceito num preconceito positivo. Hoje a condição de candidata de mulher é visto em alguns casos até como um diferencial a favor e não mais contra. Então esse é um exemplo a darmos como é importante essa afirmação diária na luta do dia a dia. A mulher, ela enfrenta dificuldades muito maiores do que o homem. E, se você me permitir, a minha esposa é promotora de justiça. Certo. Trabalha em Guarulhos, promotora criminal na cidade de Guarulhos. Então ela tem que enfrentar o trânsito normal para chegar em casa, com as pilhas e pilhas de processo que tem uma comarca trabalhosa como Guarulhos. Quando ela chega, ela quer saber se as crianças tomaram banho, se foi servido o jantar, se a empregada limpou a casa corretamente, ela está vendo se eu preciso de alguma coisa, ela está tomando uma série de providências
E os processos lá, aguardando o seu trabalho. Então, realmente, nós temos que premiar muito o trabalho que as mulheres estão fazendo e fazem, porque elas enfrentam dificuldades muito maiores do que a dos homens. E a doutora Zélia é um exemplo para tantas mulheres nesse aspecto. Com certeza, doutora Zélia, mas são tão poucas essas mulheres que conseguem chegar a um posto como o da senhora. São poucas, mas são poucas por quê, Mona? Porque as mulheres ingressaram há muito pouco, começaram a ingressar há muito pouco tempo. E para você chegar nesses cargos mais altos da carreira, são muitos anos. Você tem que passar por todas as entrâncias, um concurso de promoção, remoção, até você chegar lá. Muitas, inclusive, desistem antes, chegam até se aposentar antes de chegar ao cargo de desembargador. Como muitos homens também. Muitos homens não chegam ao final da carreira. Mas as que chegam, como ele disse, são pessoas que realmente se dedicaram muito, porque a mulher tem uma dupla jornada de trabalho. Isso é uma realidade, não é só nas nossas carreiras jurídicas. Em qualquer trabalho, a mulher trabalha no próprio trabalho e depois ela chega em casa e faz todas essas tarefas. Exatamente. Que o deputado Capês falou. E como eu ligo do meu gabinete para minha empregada para perguntar se já fez isso, já comprou aquilo. É a nossa vida normal. Se os filhos já chegou, se não chegou, se vai chegar, se vai demorar. Quer dizer, mas a mulher tem essa capacidade de fazer, executar múltiplas atividades ao mesmo tempo. É uma condição feminina, e isso já foi provado, inclusive, cientificamente, que a mulher tem atenção para vários focos ao mesmo tempo, enquanto o homem, ele é mais direcionado a um só foco. Mas hoje a sociedade está construindo uma nova relação, não é? De parceria entre os parceiros, não é, deputado? Sem dúvida. Isso que a doutora Zélia disse, essa divisão é muito importante. É muito importante. E essa última afirmação ela é cientificamente comprovada e é verdadeira. A mulher tem a inteligência multifocal. Ela consegue analisar vários aspectos de uma mesma realidade. O homem tem aquela visão unidirecional. Então, ela, inclusive, em várias funções, ela tem se destacado de maneira muito mais positiva e efetiva do que o próprio homem. Mas o senhor não acha que é porque a sociedade cobra mais das mulheres? Também ela tem uma necessidade de se superar mais. Eu aqui na Assembleia estou numa luta incessante, temos uma proposta de emenda constitucional no caso das policiais femininas. Nós lutamos para que as policiais femininas tenham o direito de se aposentar antes 25 dos anos. Policiais masculinos, que são os 25 anos, como os professores. Já foi assim no Estado de São Paulo, só que a lei foi declarada inconstitucional por um vício formal. Um vício de origem. E era lei ordinária, deveria ser lei complementar. E com isso, as mulheres acabaram prejudicadas. Nós estamos lutando bastante, eu sei que o programa da TV Assembleia tem uma grande audiência, ponderar diretamente ao nosso governador Geraldo Alckmin, que tanto prestigia as mulheres, para que dê força à aprovação da PEC número 13 de 2007, ou envie um projeto de lei complementar assegurando os 25 anos para a aposentadoria das policiais femininas. É uma homenagem que esse programa aqui faria a essas policiais e postula a Vossa Excelência, governador Geraldo Alckmin. Com certeza. Deputado, as mulheres no processo constituinte, as mulheres brasileiras, entregaram aos deputados constituintes a Carta das Mulheres Brasileiras, reivindicando essas igualdades no trabalho, na saúde, no cotidiano, no seu direito de ir e vir. Mas a realidade brasileira, os indicadores são muito ruins para as mulheres. Não é? Nós ganhamos menos que os homens, nós temos menos acesso aos espaços de poderes, não é? E como que nós podemos mudar essa realidade para nos aproximarmos mais o que está colocado na lei? Bom, a Assembleia aprovou agora recentemente um projeto enviado pelo governador Geraldo Alckmin que vai permitir, novamente falando das policiais, que as mulheres possam, os policiais militares, possam chegar ao mais alto posto da corporação, que é o posto de comandante-geral. Até a semana passada, as policiais militares femininas não poderiam assumir o posto de comandante-geral. Veja que discriminação. Agora, no dia a dia, quando essa discriminação se manifestar, e a doutora Zélia pode, como magistrada, abordar isso de maneira até melhor do que eu, nós temos a Lei 7.716 de 1989, que é a lei que pune a discriminação em razão do sexo. Lógico. Qualquer tipo de diferenciação e discriminação, cor, sexo, origem, etnia, mas aqui, como estamos enfrentando a questão da mulher, estou enfocando aqui na discriminação por sexo.
Se houver uma discriminação à mulher, e essa ficar comprovada, isso é um crime. E é um crime que a Constituição Federal diz ser imprescritível, de tão grave. Então, esta é uma afirmação diária que tem que ser feita em defesa da mulher. E nós temos aqui uma magistrada para nos defender. Doutora Zélia, uma mulher que enfrenta essa discriminação, né? Porque há muito pouco tempo, para você conseguir um emprego, você tinha que mostrar um atestado que você não estava grávida, não é? Que situação de humilhação para as mulheres. Exatamente, a palavra que eu ia usar é essa, é uma situação de humilhação mesmo, porque você reivindicando um direito que é seu, direito de todo cidadão, o direito ao trabalho, e para isso, em sendo mulher, você ter que provar que você não está grávida, porque isso, teoricamente, poderia resultar num afastamento do trabalho, num ônus para aquela pessoa que te empregou. Que é um preconceito. Que é um preconceito, exatamente, considerando que a mulher vai exercer, muitas vezes, a mesmíssima função que o homem, e para isso ela deve ganhar a mesma coisa que o homem, não se justifica que ela ganhe um centavo a menos, porque ela é mulher, isso é inaceitável, na minha opinião, inaceitável. No serviço público isso não se verifica, por quê? Porque as pessoas fazem um concurso para um cargo, e aquele cargo tem os seus vencimentos já fixados por lei. Então, quem for aprovado, sendo homem ou mulher, ele terá aquele vencimento. Agora, na iniciativa privada, muitas vezes isso não se verifica e acaba que uma mulher é contratada por um salário inferior a que um homem seria contratado naquela mesma função. E muitas vezes elas aceitam. E aceitam por quê? É uma coisa que muitas vezes eu me indago. Por que que uma mulher aceita trabalhar por um salário inferior? Por necessidade. É a resposta que eu, depois de muita análise desse assunto, eu cheguei. Por quê? Por necessidade. A mulher muitas vezes tem um filho para criar, está criando sozinha. Ela precisa daquele emprego. Ela se sujeita, Ela né? se sujeita a um salário menor. Sim, ela é, e uma boa parte das mulheres brasileiras são chefes de família. Exatamente. Hoje já o censo já provou isso. Os fiscalizadores permitem que essa realidade para isso é necessário que chegue uma denúncia e essa denúncia consiga demonstrar, ou seja apurada, que houve efetivamente uma discriminação, porque sempre haverá uma explicação, não, esse salário é assim mesmo. Então é difícil caracterizar, salvo se a pessoa, por exemplo, num flagrante, filma a pessoa falando, olha, você vai ganhar menos porque você é mulher, mas é difícil a apuração. Também alguém usar essas expressões tão fortes. É mais dissimulada a questão. O pior preconceito que existe é aquele que você não percebe. Que ele é dissimulado, sutil, né? Que é o sutil, o cínico, aquele em que a sociedade mostra falsamente, superficialmente ser uma sociedade igualitária, mas que no fundo discrimina. Então esse é o pior preconceito, porque é o mais difícil de ser combatido. Quando se trata também, né? Porque é difícil você provar certas nuances. Sim, mas quando se trata da mulher nos espaços de poder, na sociedade brasileira, nós perdemos quase para todas as outras sociedades do planeta. Nós só temos 10% de representação de mulheres no espaço de poder. Isso é ou não é um preconceito? Eu acho que é mais cultural. É da nossa cultura, porque a nossa cultura é uma cultura machista, em que as mulheres não se sintam à vontade exercendo cargos com poder. Então elas preferem aqueles cargos, aqueles empregos em que elas não precisem exercer uma direção, que elas não precisem mandar. Existe um pouco de cultural nisso. E quando você se destaca numa área, exemplo, numa empresária que se destaca e que vai ascendendo aos cargos de uma empresa, até uma presidente, essas pessoas, essas mulheres, elas são vistas até com um certo preconceito. Então, por que essa mulher é tão mandona? Por que ela manda em tudo? Mamada, sempre relaciona, e tem esse detalhe, sempre relaciona essas pessoas, é por isso que não casou, porque não sei o quê, por isso que se separou, existe essa conotação. Então esse valor cultural de que a mulher é inferior, ainda é presente na nossa sociedade? Olha, a sociedade, com toda essa conquista que nós tivemos? Simbolismos. Eu acho que nós avançamos muito. Nós temos presidente dos Estados Unidos da América, negro, afro-americano. A presidente brasileira, uma mulher, uma presidenta. No topo, né, deputado? Então, mas a base das mulheres. Nós temos, olha, uma presidenta, primeira vez. A segunda mulher mais poderosa do país, que é ministra-chefe da Casa Civil, agora é uma mulher. No Supremo Tribunal Federal,
que é o órgão máximo, nós temos 2 mulheres e em breve, pelo sistema de rodízio, acabaremos tendo, pode ser até que coincida até a presidente da República e a presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia ou Ellen Grace. Ellen Grace. No estado de São Paulo, quem sabe nós não temos futuramente a nossa presidente, desembargadora Zélia Maria. Eu torço por ela também. Mas, deputado, a base, a grande base brasileira, as mulheres ganham menos que os homens, elas são chefes de família, elas são assediadas no seu local de trabalho. Que é pior. E ganham 30% a menos que os homens, deputado. Na base, elas são, em grande maioria, principalmente, não só, mas principalmente nas classes sociais menos favorecidas, elas são escravizadas. Há mulheres que são dominadas pelos homens, submetidas a todo tipo de humilhação, por exemplo, humilhação econômica. A mulher não tem o dinheiro, o marido controla as finanças e a humilha. Humilhação por ofensa, violência, por desprezo, por traição explícita e o que é mais grave, pela violência física. A Lei Maria da Penha, muita gente não sabe, ela foi feita atendendo à luta de uma mulher que era espancada rotineiramente pelo marido e até que chegou ao ponto dele tentar matá-la com choque elétrico, fios desencapados na banheira. E essa mulher perdeu a função locomotora, ela ficou paraplégica e iniciou essa luta. Detalhe, doutora pós-graduada, não ocorreu num lar sem informação, mas num lar de uma pessoa esclarecida que tinha mecanismo. Então, se basta ser mulher, independente da classe econômica. Exatamente. E esse é um grande alerta que pode ser feito. E, felizmente, se na base existem abusos, nós estamos conseguindo que no topo as mulheres assumam posições de comando e com as posições de comando elas podem influenciar na mudança desse processo. Com certeza. Doutora Zélia, o caso que o deputado acabou de colocar da Maria da Penha, ela recorreu a uma corte internacional, porque nas cortes nacionais ela não tinha sucesso. É verdade. E o nosso grande problema aqui no Brasil é que as mulheres, muitas vezes agredidas nos seus lares, em qualquer classe social, eu acho que isso é muito importante de ser reprisado, porque se pensa normalmente são as mulheres das classes mais baixas que são as agredidas, e isso não é verdade. Todas as mulheres são agredidas, são potencialmente agredidas. Então isso... São agredidas, desrespeitadas, no seu dia a dia. Até mulheres que têm trabalhos assim em empresas, em situações que seriam melhores, vamos dizer assim, essas mulheres também são desrespeitadas. São assediadas, são às vezes agredidas com palavras. O assédio moral? O assédio, exatamente. O assédio, por que existe também, além do assédio sexual, o assédio moral? O assédio moral começou mais em relação a mulheres do que a homens. Existe assédio moral em relação a homem, mas eu acho que principalmente em relação às mulheres no trabalho. E isso é muito importante de ser constatado e ser combatido. E nós temos que nos conscientizar. E denunciado. E denunciado, exatamente. O quanto é importante denunciar. Uma pessoa que se submete a esse tipo de violência... Não é verdade? Até as crianças têm que denunciar, porque não é possível que uma pessoa sofra hoje, no século XXI, uma violência com todos os meios de comunicação que nós temos, e que essa pessoa não externe essa violência que ela está sofrendo, dentro do seu lar, dentro do seu trabalho, em qualquer lugar. Então, a lei nos protege, né, deputado? Olha, a lei protege, agora é preciso ter estrutura para fazer aplicar essa lei. A violência mais, eu diria, perigosa e que causa mais sofrimento é a violência crônica, continuada, dissimulada, em que, para quem está de fora, não parece grave, mas para quem está sofrendo, leva a um ponto de desespero que a pessoa pensa em pôr fim à própria vida. Exatamente. Eu recebi pleitos, por exemplo, para instalar a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, de Itapecerica da Serra, seção de Itapecerica da Serra, doutora Neuza, o apelido dela, ela mesma diz, Neuzinha Pitbull. Ela não saía do nosso gabinete lutando para que nós pleiteássemos a instalação de uma delegacia de defesa da mulher em Itapecerica da Serra. E, claro, nós temos aqui uma limitação humana, número de policiais, para poder fazer uma... E eu
Conversei com o delegado-geral, com o secretário da Segurança Pública, nós tentamos viabilizar e não foi possível instalar a delegacia, mas um posto de atendimento toda quarta-feira. Faz fila, dobra fila no quarteirão. Isso mostra o número de agressões na cidade. Então, isso é uma questão urgente, são questões que demandam a atuação para que quem está na base sofrendo essa discriminação, que eu repito, é de uma gravidade ao ponto de estimular a pessoa por fim a própria vida. É verdade. Então, isso tem que ser tomado, essa providência. É torturante. Doutora Zélia, essa é a situação que nós estamos colocando aqui da violência física, da violência moral, da violência econômica. Uma mulher que ganha menos que o homem também vive uma violência, não é verdade? Claro. E como que essa mulher deve se empoderar para romper com isso, já que nós conquistamos isso na lei em 1988? Em primeiro lugar, eu acho que as pessoas devem ter informações. E para isso, quando a pessoa tem uma oportunidade de estudar, de aprender, essa oportunidade nunca deve ser desperdiçada. O que nós vemos hoje é que as escolas, elas existem, os alunos estão na escola, mas eles estão na escola sem prestar atenção ao que os professores ensinam, eles estão praticando bullying com os outros alunos, eles estão depredando a escola, eles estão agredindo os professores. Então, o que eles estão fazendo? Perdendo a oportunidade de aprender. Aí se inclui também homens e mulheres. Mas as mulheres, quando elas têm uma oportunidade, elas não podem perder. Esse é um conselho que eu dou para qualquer pessoa que vem falar comigo. E olha que são muitas as pessoas, muitas as mulheres, as moças que querem fazer concurso, querem vir conversar. A primeira coisa é essa, você tem que ter informação, você tem que saber. Com isso, você vai poder aspirar, inclusive, colocações de emprego um pouco melhores. Se você tem um certo conhecimento. Hoje o Brasil precisa disso, precisa de mão de obra especializada. Nós temos vagas e vagas que não são preenchidas porque não há pessoas com aquela formação. Então, as mulheres, em primeiro lugar, não percam tempo, não fiquem em disputas, em coisas que não vão dar resultado nenhum no futuro. Então, vamos nos formar melhor, vamos aprender mais. Correto. E uma outra coisa gravíssima que eu acho que nós precisamos combater isso muito, muito, muito em todas as áreas, é a gravidez das jovens. Ah, verdade. É uma coisa que para mim hoje é um do grande problema da mulher, porque ela já tendo um filho, ela começando a sua vida profissional com um filho, ela não vai ter mais tanto tempo para estudar, para se formar e para conseguir uma colocação melhor. Verdade, doutora Zélia. Ela deixa a escola. Verdade, a senhora tem toda a razão. Por imposição da família, enfim, por vários motivos, essa menina que é uma menina, que não tem condições de ser mãe ainda, ela assume uma responsabilidade enorme e isso vai prejudicá-la, não prejudicá-la inteiramente, mas no futuro, para uma colocação profissional, para tudo mais. Mas o que a doutora Zélia coloca, deputado, que nós precisamos de uma escola mais preparada, para que essa criança que engravida, uma menina que engravida, para que essa escola esteja preparada para acolher essa menina e não deixar que essa menina saia da escola. Não é verdade? E, infelizmente, ainda nós temos uma educação que educa, não só a família, como a escola, que educa de uma forma diferente as meninas dos meninos. Olha, eu acho que a doutora Zélia tocou no ponto fundamental, que eu acho que seria uma síntese de tudo que nós falamos. O problema, a base do problema está na educação deficiente do país. No momento que nós assegurarmos a todos, e tem que ter investimentos maciços, um esforço muito grande nisso. A escola em período integral, complementada por atividades esportivas, artísticas, com a capacitação e capacitação dos docentes, para falar o tempo todo dos efeitos nocivos das drogas, para trazer a família para dentro da escola nos finais de semana, sobretudo, ela funcionando também como um clube, uma extensão de lazer. Essa base de formação levada a sério, talvez possa projetar uma sociedade com mais informação, mais culta e, portanto, menos violenta. E menos preconceituosa. Mais igual entre homens e mulheres, muito mais igual. Porque quando há a formação, a violência tende a diminuir. A discriminação é uma forma de violência. E verdade, deputado, assim as mulheres exercem os mesmos direitos que os homens e teremos uma sociedade justa e igualitária. É o que tudo que está na lei. Exatamente, é o que nós almejamos, né, Mona? Com certeza. Deputado Fernando Capês, muito obrigado pela sua presença.
A senhora, doutora desembargadora, doutora Zélia, obrigada pela sua presença no programa Tribuna da Mulher. Muito obrigada. E a você, telespectador, até o próximo programa Tribuna da Mulher. Deputado, nós temos uma educação sexista ainda.